Vamos para mais um episódio dessa fascinante e misteriosa viagem interestelar. Voltamos a falar do cometa mais famoso do mundo, já que ele ainda intriga cientistas, teóricos e curiosos do mundo inteiro como você e eu, devido a tantas surpresas que ele mostra a cada observação. Agora, novas imagens indicam que o 3I Atlas pode ser realmente mais do que imaginamos, hein? Descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, daí o nome popular dado ao cometa, o objeto estava entrando no sistema solar interno a cerca de 4,5 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente 670 milhões de quilômetros. É chão, hein, gente? Hoje, final da primeira semana de outubro, ele se encontra a apenas 1,36 UAS, unidades astronômicas, ou seja, 203 milhões de quilômetros do Sol. E no dia 3 de outubro, ele passou a apenas 0,9 unidades astronômicas do nosso vizinho planeta vermelho, quando foi fotografado pela sonda marciana Perseverance. As fotos em questão são justamente estas que você vê agora em sua tela. Para a grande maioria, uma delas não passa de um risco na lente da câmera, e a outra lembra aqueles ruídos de TV antiga, sem sinal. Para os cientistas, elas dizem muita coisa, por incrível que pareça, mesmo porque não foi somente o rover que está em Marte que o fotografou. Mais lentes estavam apontadas para o 3I Atlas quando ele cruzou o planeta vermelho. Na primeira imagem, nós vemos claramente que o objeto não parece nada com um cometa, que geralmente não possui esse alongamento mostrado aí na foto. De fato, ele se parece muito com um objeto cilíndrico. Inclusive, essa característica levantou suspeitas até mesmo de políticos, como a deputada republicana Ana Paulina Luna, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e veterana da Força Aérea. Avi Loeb, astrofísico e professor de Harvard, foi procurado pela deputada, que pediu explicações extraoficiais a respeito do objeto naquelas imagens. Qual o provável tamanho daquele cometa? O formato dele é realmente cilíndrico? Loeb explicou que a câmera NavCam do rover Perseverance enxerga luz visível como os nossos olhos, mas não com muita precisão. Quando essa câmera registrou o 3I Atlas a partir da superfície de Marte, o objeto estava muito longe, e essa resolução se traduz em algo como 12.500 quilômetros por pixel. Em outras palavras, cada pontinho da imagem correspondia a uma área enorme no espaço vista daquela distância. O resultado foi que a faixa brilhante capturada pela NavCam, o rastro do 3I Atlas, acabou tendo um comprimento aparente de cerca de 50 mil quilômetros. Isso é 1000 vezes maior do que o tamanho real estimado do próprio objeto, que deve ter algo em torno de 46 quilômetros de diâmetro, segundo medições feitas pelo telescópio espacial Sphere-X. Isso quer dizer que o 3I Atlas não é tão comprido assim. Aquele traço enorme visto na imagem é, na verdade, um efeito causado pelo movimento do objeto durante o tempo que a câmera levou para formar a foto, o chamado tempo de exposição. Ou seja, enquanto a NavCam registrava a cena, o 3I Atlas estava se movendo no céu marciano. Isso fez com que a sua luz deixasse um rastro alongado na imagem, como se fosse uma faixa luminosa. Para a NASA, que desde o início, e mesmo com todas as probabilidades indicando o contrário, tem afirmado que se trata um cometa, a gente não sabe bem qual a intenção dela em insistir com isso, a única observação a ser feita a respeito desse objeto interestelar é que ele não é um cometa comum, o que a gente já sabe, e pode estar inaugurando uma nova classe de objetos cósmicos. Que ele é um supercometa, ninguém discorda. Mas, para classificá-lo como tal, é necessário, antes de tudo, saber a sua real origem e entender por que ele tem agido de forma tão inadequada para um cometa convencional. Gente, mas agora a surpresa.
Por mais que os órgãos oficiais nos informem que aquele objeto que está cruzando o nosso sistema solar seja um cometa e não ofereça nenhum risco para o planeta Terra, há pessoas também munidas de bons telescópios que têm feito algumas varreduras e encontrado coisas interessantes no céu, como é o caso deste astrônomo amador que parece ter detectado o 3 Atlas quando ele passava em frente ao Sol. Se você não conseguiu entender, eu explico. O telescópio foi apontado para o Sol, ok? E em certa coordenada ele encontrou algo parecido com uma pequena sombra e com um formato diferente do que poderia se esperar caso fosse um cometa. Para Tiago, esse astrônomo em particular, o que ele encontrou foi realmente o 3 Atlas, uma vez que, segundo ele, baseou-se em dados fornecidos pelo site da NASA, o que indica a atual posição do cometa. Nessa nova imagem com a superfície do Sol e o provável objeto mais aproximados, é possível distinguir um formato nada convencional para um cometa, como alegam alguns entusiastas. Mas será mesmo que essa mancha, que mais se parece com uma sombra, seja o próprio 3 Atlas? Eu acho que precisa de muito boa vontade para acreditar nisso, né? Se for, possui um formato bem estranho, né? Realmente. Uma postagem feita na rede social X de uma outra imagem, dessa vez com o fundo amarelo do Sol, é possível ver a mancha de uma forma mais clara, que denota claramente um formato irregular. Na verdade, ambas são as mesmas imagens, com tratamentos diferentes. Ele diz ter alterado contraste e cor numa das imagens para facilitar a identificação do objeto. Captura feita pelo astrônomo amador Tiago, do canal Dobsonian Power no YouTube. Uma coisa é fato. Não se trata de Vênus ou Mercúrio, uma vez que o formato da silhueta seria completamente diferente. O próprio youtuber que capturou essa imagem durante uma live com seu telescópio particular disse não estar certo sobre o que é o 3 Atlas, mas que continuaria fazendo suas observações para trazer alguma informação extra-oficial a respeito do objeto, já que a Agência Espacial Americana não parece estar dando a menor ênfase, ou pelo menos a ênfase necessária. Bom, como nós já dissemos, a NASA tem uma visão completamente técnica do objeto e, em hora nenhuma, sustentou oficialmente que ele não era um cometa. Pelo contrário, vem batendo nessa tecla desde o início. E justamente por não ter certeza do que se trata, o astrônomo amador levantou algumas hipóteses sobre o objeto ser uma outra coisa, ainda desconhecida. O problema é que o telescópio utilizado por Tiago Dobsonian é um modelo fabricado para observações solares. Ele apresenta diferentes espectros de cor do Sol para fins de pesquisa e estudos. Isso quer dizer que ele não fornece uma boa resolução de outros objetos, mesmo que esteja passando em frente à nossa estrela. Portanto, não podemos esperar muito dessas imagens, uma vez que pode sim ser o próprio 3 Atlas, como também pode ser uma mancha solar ou uma mancha na lente do próprio telescópio. Para Tiago, essa incerteza que paira no ar, tanto por parte dele quanto da NASA, já é um forte motivo para que a humanidade se prepare diante do desconhecido. Pensa comigo, e se o 3 Atlas for mesmo um visitante de longe, que está passando pelo nosso sistema solar para conhecer o terreno, a vizinhança, antes de enviar uma frota especial para cá, né? Como ele mesmo disse, acho que a maioria concorda. Tudo é possível. Os estudos aprofundados do 3 Atlas ainda estão em curso. Novas imagens capturadas não só por telescópios oficiais, mas também amadores serão em breve comentadas. E pode ter certeza que, mesmo assim, ouviremos algumas conclusões apressadas ou não definitivas. Em outras palavras, as contradições continuarão. As cabeças são diferentes, cada um com a visão de mundo, isso é natural. Nós aqui do canal Fatos Desconhecidos não temos como e nem podemos afirmar nada. Temos sim as nossas opiniões, mas sempre tomando cuidado para não deixar
os nossos seguidores desinformados ou achando que nosso planeta será invadido por seres de outro lugar do universo. Se nos perguntarem em que nos apoiamos para chegar a uma conclusão, eu diria que as informações oficiais da NASA, por exemplo, são as nossas primeiras fontes. Mas, assim como seus próprios cientistas, também não podemos afirmar com absoluta certeza se trata de um cometa clássico ou se o 3 Atlas está inaugurando, ao lado do Oumuamua, uma nova classe de objetos interestelares. O que não deixa de ser notícia inédita nos últimos anos, por sinal. Mas, cá entre nós, seria muito interessante se descobrissem de uma vez por todas que aquele enorme objeto que se dirige para Júpiter não se trata mesmo de um cometa, né? Mas sim de uma nave controlada, não seria? Ou seria muito perigoso?